Quarto, sua liberdade de governo e disciplina. Em seguida, o acordo da Revolução envolveu a interferência do Estado na disciplina da Igreja. No início da Segunda Reforma, a Igreja, mais uma vez exercendo sua própria autoridade inerente, determinou em cujas mãos as chaves do governo deveriam ser colocadas e adotou medidas para infligir censura merecida a uma vida imoral e doutrina falsa. No entanto, nos termos do Acordo da Revolução, o Estado tomou este assunto sob seu próprio controle e declarou que o governo da Igreja deveria ser estabelecido nas mãos de e exercido por aqueles ministros presbiterianos que foram destituídos por não conformidade ao prelado desde o 1º de janeiro de 1661, e tais ministros e anciãos somente conforme eles fossem admitidos ou recebidos. Aqui então o Estado nomeou os governantes da Igreja da Revolução, assim se nomeando como fonte de autoridade eclesiástica. Mas há uma dificuldade adicional com este procedimento. Todos esses indivíduos eram dignos do cargo para o qual foram repentinamente elevados. Quase 30 anos haviam se passado desde que esses ministros foram efetivamente destituídos, e esses foram anos de tentação, provação e mudança. Nesse período, muitos desses ministros que foram originalmente destituídos haviam se afastado de suas posições originais e haviam perdido o direito de exercer poder eclesiástico, pelo menos até confessarem e se arrependerem de tal declínio. Um número considerável deles havia recuado de seus juramentos anteriores e havia se conformado com juramentos impostos pelo governo de Carlos II e havia se comprometido a se abster de pregar em um momento em que a pregação fiel da verdade era muito necessária. Esses homens haviam aceitado as indulgências concedidas por Carlos para retomar a pregação. Em outras palavras, eles não pregariam por medo, em obediência ao Rei dos Reis, mas concordaram em pregar em uma plataforma restrita para o rei Carlos II. Tais eram as pessoas que, juntamente com alguns ministros, recentemente retornados do exílio, foram constituídos os governadores da Igreja da Revolução e compuseram sua primeira Assembleia Geral, e todos eles se engajaram no exercício de suas funções sem qualquer expressão ou evidência de arrependimento por seus cursos pecaminosos de ação. Ainda pior, foi feito um princípio essencial do Acordo da Revolução, que todos os ocupantes reais de suas cargas sob o episcopado deveriam ser permitidos, vou colocar aqui, cargos, de seus cargos sob o episcopado deveriam ser permitidos a continuar em seus postos, com base na aceitação do acordo e em prestar juramento de fidelidade ao governo do rei Guilherme. De fato, o ato prosseguiu dizendo que se qualquer um dos referidos ministros que ainda não tenham sido recebidos no governo da Igreja se oferecerem para se qualificar e se candidatar de maneira acima mencionada, eles terão a proteção completa de suas majestades, sim, e enquanto eles forem admitidos de acordo com a maneira acima mencionada. Essas disposições são extremamente erastianas. Quem tem o direito de ditar à Igreja os termos de admissão à membresia da Igreja ou ao cargo do ministério sagrado? Inquestionavelmente são os governantes da Igreja a quem o poder das chaves do reino é conferido pelo Senhor Jesus Cristo. No entanto, aqui temos o magistrado civil determinando as qualificações necessárias para aqueles que se candidatam à ordenação e licença na Igreja da Escócia, e declarando que nenhum ministro ou pregador que não observe as condições prescritas por ele será admitido ou continuado no futuro. Inicialmente, a Igreja mostrou certa relutância em receber as curas episcopais em seus cargos, mas acabou sendo persuadida pela força civil na medida e dentro de poucos anos pôde
na medida que, e dentro de poucos anos, pôde se vangloriar disso como uma instância de sua moderação, de que centenas deles havia sido admitido nos termos mais fáceis. É claro que muitas dessas curas haviam assumido os cargos dos quais outros e melhores homens haviam sido violentamente destituídos, e todos haviam jurado solenemente que o governo da igreja era um direito inerente da coroa, e alguns deles, agindo como espiões e informantes, haviam contribuído para a opressão sangrenta sob a qual a terra havia gemido. Mas eles foram admitidos sem que fosse exigido que expressassem qualquer condenação do prelado, ou que declarassem arrependimento pela parte culpada que haviam desempenhado durante o período sangrento anterior, e tudo isso apenas porque o Estado havia prescrito as condições sob as quais deveriam ser recebidos. Não é surpreendente, então, que esses assalariados tenham sido permitidos, pela providência de Deus, a se tornar uma ferida em aberto na igreja na qual foram admitidos tão facilmente. Pois eles se multiplicaram rapidamente em uma maioria avassaladora, chamada de Partido Moderado, que governava seus conselhos com um punho de ferro por mais de um século, amortecendo progressivamente o espírito do evangelicalismo. Não é de surpreender, então, que a primeira Assembleia da Revolução tenha recusado positivamente ouvir o extenso documento apresentado a eles pelos 3 ministros do pacto, bem como aquele dado pelas Sociedades Unidas, que estavam reclamando dessas queixas na constituição da igreja. Claro, onde a defecção espiritual havia prevalecido tão alarmantemente na Assembleia, dificilmente se poderia esperar que tais representações fossem recebidas. Mas é triste mesmo assim que Childs, Leaning e Boyd, que até por volta desse período haviam sido fiéis à causa pactuada, tenham sido admoestados pela Assembleia ao serem recebidos na comunhão da Igreja da Revolução. Um fato, como foi observado há muito tempo, igualmente inacreditável para ambas as partes.